Meus cumprimentos com um tema bíblico, Novo Testamento, o credor incompassivo. Está no primeiro Evangelho, Mateus 18, versículos 21 a 35. Perdão, 70 vezes 7 vezes. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Quer dizer, um grande devedor, uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Essa lei antiga era pesada. Pagava-se com a servidão, com a escravidão. Muitas vezes o pai e a mãe vendendo os próprios filhos como escravos para pagar a dívida. Ou a própria pessoa se oferecendo como escravo. Normalmente havia um prazo de 6 anos nesses casos para que a dívida fosse quitada. Então eu vou repetir. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que ele devia 100 denários, apenas 100 denários, 100 moedas. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos, da mesma forma que ele tinha feito com o seu senhor, e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Falou a mesma coisa: Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Vale repetir. O conservo disse: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Estou repetindo, frisando bem cada sílaba, para dizer o seguinte: até que pagasse a dívida. Está aí uma das informações mais preciosas de todo o texto bíblico, Velho e Novo Testamento, até que pagasse a dívida. Está dizendo aí que quando uma dívida é paga,
ela já não mais existe. Então está aí a informação direta que não há dívida eterna. Toda dívida pode ser paga, pode ser com a servidão, a escravidão ou qualquer outra, com a prisão, mas com esse castigo, com essa situação, ela é paga. Então não existe dívida impagável. Ou seja, aí está extinta com essa passagem a sentença eterna. Tudo passa, tudo é passageiro. Então, até que a dívida seja paga, ou quando ela é paga até o último centimo, o último centavo, já não mais existirá. É realmente a sentença contra a pregação de dívida eterna. Então o Senhor chamou o seu servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia com seu conservo, como eu tive de você? Irado, ou com raiva, zangado, chateado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Está aí outra informação, a confirmação, até que pagasse tudo o que devia. A parábola do credor incompassivo tem muito a nos ensinar, pois nela conseguimos ver claramente a importância do perdão. Aí está dizendo a importância do perdão. Apesar de intitulado como a parábola do credor incompassivo, o que ela ensina de fato é a forma de lidar com a ofensa e com o perdão. Quanto valia um talento naquela época? Um talento naquela época era equivalente a 6.000 denários. Um denário era quase o salário de um dia de um trabalhador. O servo devia ao rei 10.000 talentos, o que equivalia a 60 milhões de denários. Olha o tamanho da dívida, 60 milhões de denários. O conservo devia ao servo 100 denários. Dívida quase inexistente. Logo, o servo precisaria de 60 milhões de dias para pagar a dívida dele. O conservo precisaria de 100 dias de trabalho para pagar sua dívida. O servo tinha uma dívida enorme com o rei, uma dívida que seria impossível de ser paga. O rei, diante da dívida, ordenou que ele e a família dele fossem vendidos, mas quando o servo se colocou diante do rei, implorando por paciência, ele teve misericórdia do servo. Naquela época, se uma pessoa não obtivesse dinheiro para pagar uma dívida, um bem seria tomado como garantia de pagamento. É a penhora do momento atual, a hipoteca. Em casos extremos, tudo o que a pessoa tivesse seria vendido para pagamento da dívida. Nesse caso, o próprio servo e sua família seriam vendidos como escravos para que a dívida fosse paga, pois ela era muito alta. Precisava dele e dos seus familiares e dos seus escravos. Mesmo diante de tamanha dívida, devido à súplica do servo, o rei se compadece e perdoa. Jesus conclui a parábola dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Então, o perdoar 70 vezes 7 é importantíssimo. Quase terminando. A partir do momento em que o rei perdoou a dívida do servo, a dívida não mais o segurava como devedor. Ou seja, não existia a dívida, estava perdoada. Ele tornou-se um homem livre. Porque o perdão liberta. Então, terminando. Não somente somos libertos quando somos perdoados, mas também quando perdoamos.
Não somente somos libertos quando somos perdoados, mas também quando perdoamos. Somos liberados de toda a raiz de amargura, vingança que entra no nosso coração pela falta de perdão. Ou seja, perdoar é muito importante. O perdão é melhor para quem perdoa do que para quem é perdoado.